Você falou, eu me lembrei de quando eu estava na escola e a gente estava tendo aula de física, eu era uma criança, e o professor mencionou isso em sala de aula. Falou, ele estava falando algo e falou: esse conteúdo, eu até não esqueço, era conteúdo de aceleração. Eu não posso aplicar para vocês porque vocês não têm maturidade para entender o conceito de aceleração. Aquilo me incomodou uma quantidade. Eu falei assim: como que eu não consigo entender isso? Eu tenho que conseguir entender isso. Mas assim, isso agora faz todo o sentido, né? Para a criança, para o jovem, alguns conceitos, até mesmo matemáticos, são mais difíceis daquela fase ali dele aprender. E eu acho que tem um contrário também. Eu acho que tem alguns conteúdos, eu não sei se eu vou falar uma coisa polêmica, mas tem alguns conteúdos que, se você não os adquiriu como base até uma certa idade, depois ficam mais difíceis. Não? Você, por exemplo, uma carga muito pesada de matemática, uma pessoa, por exemplo, já com a idade mais avançada, ela vai ter a dificuldade de um aluno de 18, 19 anos. Né? Ou eu estou falando algo errado? Não, você está falando certo, porque a gente tem uma certa displicência, uma certa naturalidade para aprender. Quando você está mais velho, você já começa a pensar: o que eu vou fazer com isso? Então eu já não tenho mais disponibilidade, a não ser que eu vá fazer um curso de engenharia aos 50 anos e que o meu objetivo seja ser engenheiro daqui a 5 anos. Então eu vou tolerar isso. Mas sem um motivo específico, sem uma coisa, uma justificativa, eu não vou. E você tocou num ponto aí interessante, né? A falta de interesse quando você não vê aplicação prática naquilo ali na sua vida. E o que é sempre dito aí, você tem sentido que isso está afetando, que é a alta exposição a conteúdo que vai te gerar uma satisfação imediata, né? Você tem conteúdo de rede social que você está navegando, você tem videogame, filmes que tem aquele volume muito grande de excitação ali, visual e sonora. Aí você vai para uma sala de aula, seja presencial, seja em EAD, que é um ensino mais assim planificado, mais lento, uma aula de 40, aula de 50 minutos, né? Manter esse padrão. Como é que você mantém... Vocês também têm um conceito de gamificar essa aula? Como é que você está lidando com isso? Isso é muito polêmico. Porque, assim, eu acho que a educação também não pode ceder. Porque educação não é informação. Informação a gente tem as toneladas na rede. Mas como é que você organiza o pensamento? Como é que você organiza o percurso de um jovem com esse volume todo? Se você vai trazer essa linguagem para dentro da educação. Você vai jogar o mesmo jogo, então você vai ser mais do mesmo. Uhum. Então, isso eu vou falar de uma questão muito pessoal minha, da empresa, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso em muitas situações. Sim, as pessoas têm que se enquadrar numa coisa mais tediosa, vamos dizer assim. Você falar hoje que as pessoas têm que ler... Eu concordo. Você falar hoje que as pessoas têm que ler, elas entram em pânico. Você imagina um adolescente assistindo 2001, Odisseia no Espaço? Se for lá em casa, sim. Tirando o seu adolescente. Tirando o meu lá em casa. Tirando um adolescente mais padrão, muito acostumado com o TikTok. Vou te dar um exemplo. Quando eu estava estudando psicologia, a gente foi ver o Blade Runner. Você lembra do Blade Runner? Sim. Caçador de androides. Então ele tinha uma história, assim, fantástica. E a gente estudando psicanálise na época, que na psicanálise você fala que você mata o pai, né? Uhum. Então, assim, para você poder se construir, você tem que desmistificar o seu pai. Gente, a história toda é essa. Os androides estavam o quê? Eu tenho vida e morte. Eu tenho 4 anos de vida. O que eles fizeram? Eles procuraram pais, procuraram Deus. Quando Deus não respondeu, o que eles fizeram? Eles mataram... Eu tava nessa... Poxa, eu saí do cinema, assim, louco, né? E o cara na minha frente falou: detesto filme de ficção científica. Eu falei: realmente, a gente viu coisas diferentes. É o momento da condução. Porque a gente teve, era a segunda vez que eu vi o filme, na primeira vez a gente teve o filme e um debate. Então tinham 3 professores que debateram isso que eu falei, sobre vida, sobre isso, sobre aquilo. Então eles deram uma clareza pra gente que essa pessoa não teve. Talvez se eu tivesse sentado e ouvido esses professores, ele ia fazer como eu. Gente, vou ver o filme de novo.
Porque eu realmente tenho que Não teve essa rever. percepção. Essa percepção eu não tive. Então, deixa eu ver com o olhar dos professores. Então, assim, mas aí o filme é o filme. Então, hoje, se você fala numa reunião, vamos montar um curso, por exemplo, na área corporativa. A gente debatendo sobre isso, eu leio em Kindle. Eu leio em Kindle. Kindle é o quê? Letrinha preta e branca. As pessoas falam, não, as pessoas hoje não fazem isso mais. Eu adoro Kindle. Mas aí vem uma tese de uma menina que trabalhou comigo lá na PUC. O Brasil pulou do oral para o visual. Então, sem pensar que Constantinopla já teve aquela biblioteca enorme, que a Europa tem um hábito de leitura, o Brasil não tem. Eu não sei se você já foi, eu fui em Barcelona no dia de São Jorge, né? É um feriado lá. São cristãos, eles comemoram esses feriados todos, que eu nem sabia, não tinha conhecimento. Como o dia do livro, e você tem no meio da rua várias bancas com pessoas comercializando livros de todos os tipos e a população inteira andando na rua comprando livro. Sim. É uma tradição e uma cultura que eles têm, que eles mantêm. Aquilo me chamou muita atenção, porque não era algo erudito, assim, só no ambiente universitário, no ambiente acadêmico. Não, era no meio da rua, ali na como é que chama? Las Ramblas. Todo mundo comprando ali, assim, a rua cheia de gente, as barracas com as pessoas efetivamente pegando livro e comprando. Eu falei, olha que coisa. Igual outro dia eu vi um negócio, uma curiosidade, eu vi no Iraque, eles tinham o costume de manter os livros, não sei se você viu isso, as livrarias, muitas são no meio da rua e não tem portas. Elas ficam abertas, os livros ficam em pilhas em cima de balcões e viram à noite aberto e ninguém rouba. Aí eles têm um ditado lá que eles dizem que quem lê livros não rouba e quem rouba não lê livros. Interessante. Então os livros não são roubados. Não. Eu achei muito interessante. Mas assim, eu concordo com isso. Eu vejo que uma coisa que me chama muita atenção é que a nossa evolução em relação aos primatas vem da capacidade de repasse de informação de uma geração para outra. E você sabe qual foi o primeiro tópico? No Homo Sapiens ele fala? Fofoca. Ah, sim. Eu adoro Sapiens. Exato. A fofoca é um falando, a linguagem se desenvolveu por questões fortuitas. Não é assim, vamos cercar um leão, não subiu. Mas a gente conversando depois na fogueira e tal, e aí você vai desenvolvendo linguagem. Só te interromper porque a gente falou. Não, mas é isso. Eu acho que esse modelo de perpetuar o conhecimento, que uma geração pega o conhecimento anterior, aprende ele primeiro, para depois modificá-lo, ele é o que fez o ser humano evoluir, tanto que evoluiu. Você pega um primata jovem, vamos ver o chimpanzé, ele aprende, mas no momento em que ele está aprendendo com o pai, ele já vai modificando o comportamento. Então eles não têm capacidade de perpetuar modelos de ação para as coisas mais básicas. O que pode parecer uma evolução para o primata, porque ele já aprende mudando, ele está dando ali um grau de ação pessoal dele naquela ação ali, na realidade isso é um atraso. Aí você pega toda a história da humanidade, que evoluiu num processo que foi se estruturando de repasse de conhecimento, e porque uma geração nova está mais gamificada, você vai mudar todo esse processo e jogar ele todo fora. Eu acho um grande risco. É leitura pessoal minha. Mas que eu concordo. Assim, vamos reinventar a educação do zero e fazer tudo de uma maneira diferente e jogar fora tudo que já vem funcionando há milhares de anos. Por quê? Porque nos últimos 20 anos nós temos internet. Você falou sobre o processo... Porque nos últimos 7 anos temos TikTok. Olha só, você falou sobre o processo dialético. Então você tem síntese, que é o conhecimento posto. Você tem uma antítese, que você vai contrapor o que está posto. E você tem uma nova tese. Então esse processo é cíclico. Né? Nada, a gente evoluiu fazendo esse processo. Você questiona. A questão é como que você está fazendo isso hoje? Como é que você está desconstruindo o que está posto? Então, quando você fala assim, eu tenho uma postura conservadora, e esse é o meu caso,
Não quer dizer que tem que ser tudo igual o tempo todo, mas você vai ter que me convencer muito fortemente que isso precisa ser modificado. Que isso precisa ser modificado. Vamos pegar assim, uma escola inglesa, né? Nós não estamos discutindo comportamento, gênero, inclusão. A Inglaterra é um país extremamente inclusivo, mas é um país extremamente conservador. Exato. Eu gosto do modelo conservador inglês. Assim. Exatamente. Conservadorismo não é ser retrógrado, né? Tem essa diferença que às vezes se confunde. No Brasil, eu acho que a gente confundiu tudo. Uhum. O que é conservadorismo inglês, assim, de mudar no varejo e não no atacado, né? Você fazer mudanças aos poucos. Aos poucos e por uma motivação. Exato. Então, vale o contrato que a gente tem, ou verbal ou escrito, vale o contrato, e para a gente modificar alguma coisa tem que ter consistência. Então, vamos voltar no modelo que eu escrevi, 60, 20, 20. Por que eu tenho que ter 60 de teoria? Porque nós somos no Brasil. Talvez esse modelo, outro dia a pessoa falou comigo, nossa, canadense inventa coisas para estragar a vida da gente. Mas por que a metodologia ativa no Canadá funciona e no Brasil não funciona? Estou falando isso de chute, tá? Não tem evidência para isso não, é só uma hipótese minha. Porque lá eles têm consistência. Então, quando você fala que você vai montar um curso no formato PBL, baseado em problemas, então eu coloco um problema, você vai resolver esse problema buscando recursos teóricos e fundamentando como é que você vai resolver. Qual que é o pressuposto? Que a pessoa tem um conhecimento. Se a gente vai falar para as pessoas que não têm, gente, primeiro você tem que dar. Ou no mínimo você tem que ter certeza de que esse conhecimento está embasado. Então ela vai passar pelos 60. Sabe, ela vai ter que ler, ela vai ter que estudar. Não, mas eu quero gamificar, eu quero botar TikTok, eu quero... Não, tudo bem, a gente pode fazer uma metodologia que não seja tão entediante assim. Mas eu lembro que eu estava numa discussões severas, não foram fracas não. A gente montou um curso, eu passei 4 telas em letras. Você surtou. Isso não é EAD. Mas as pessoas não podem ler 2 páginas de A4. Então nós temos que fazer o quê? Um carnaval de interação, de bonequinho, de avatar, de barulhinho, para a pessoa prestar atenção. Então vamos voltar na andragogia. Peraí, eu quero aprender alguma coisa que vai me dar um resultado imediato. Eu tenho que sentar, tenho que estudar. Ah, ele é planificado, como você falou, ele pode ser mais entedioso. Sim. Eu tenho que desligar meu WhatsApp, eu tenho que desligar, botar uma musiquinha e focar. Então, o modelo de educação, ele não pode, a meu ver, seguir o modelo, já que hoje todo mundo tem TDAH, né? É que você tem um nível de dispersão muito grande, porque você tem que focar, senão o EAD ele vai ser o quê? Mais um elemento de informação e não de informação. Informação efêmera, né? Eu viu ali, passou 1, 2 horas, já não lembro mais. E a gente tem que bancar a posição de que a gente está fornecendo conhecimento e chancelar. Por que eu te dou um certificado? Não, então você vai para o GPT, você vai para a inteligência artificial, vai para o Google, se vira e estuda. Agora, se você quer um certificado, então, peraí, eu tenho que checar. Aí você perguntou sobre avaliação. Eu tenho que chancelar o seu conhecimento. Agora, se não tem ninguém para chancelar nenhum conhecimento, aí nós caímos na terra do caos.